Fala galera, tudo bem? A gente está de volta. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre algumas adaptações que os angiospermas possuem nas suas folhas, flores e frutos. Essa aula é complementar de uma outra aula que eu vou deixar aqui no card e a gente vai falar dessas adaptações para encerrar a parte que a gente fala sobre a evolução dos vegetais. Beleza? Então vamos lá para a aula. Então, pessoal, a gente vai começar a falar um pouco sobre as folhas, tá? As folhas, elas são os principais órgãos fotossintetizantes da planta. Por que são os principais? Algumas plantas possuem o caule fotossintetizante, como a gente já tinha visto na aula anterior. Alguns caules verdes, eles têm a capacidade de fazer fotossíntese, mas a função primordial do caule não é fazer a fotossíntese. A função primordial do caule é dar sustentação, né? Então, as folhas têm como principal função realizar a fotossíntese. Além disso, as folhas também vão permitir que hajam as trocas gasosas através da cutícula e dos estômatos, que são estruturas especializadas na parte de transpiração e na parte de troca de gases. Beleza? Então vamos para algumas adaptações das folhas que a gente tem dentro dos angiospermas. Algumas folhas, elas podem estar modificadas ou ausentes. Lembrando que sempre as modificações vão levar em consideração o ambiente em que aquela planta vive. Por exemplo, folhas que estão modificadas nas cactáceas. Os espinhos das cactáceas, na verdade, são folhas que são modificadas e através dessa modificação eles evitam que a planta perca água. Os cactos normalmente vivem em ambientes muito secos, então eles não podem se dar ao luxo de estar perdendo muita água. Então as folhas deles foram modificadas em espinhos, que além de evitar a perda de água, também vai evitar que predadores peguem aquela planta para se alimentar, né? Já que os espinhos vão afugentar o predador na hora que ele estiver mordendo aquela planta. Então, alguns cactos vão possuir os espinhos e outras plantas que vivem também em ambientes muito secos normalmente não têm folhas. As folhas estão ausentes, mesmo na forma de espinhos. E aí, como que ela realiza a fotossíntese? Normalmente, plantas que não têm folhas, elas têm o caule verde, onde elas realizam a fotossíntese através do caule. Outro tipo de folha modificada são os catáfilos. Os catáfilos também ocorrem nas cebolas e nos alhos. São os exemplos mais fáceis da gente visualizar. Os catáfilos são folhas modificadas de forma que elas guardam uma grande quantidade de substância dentro de si. No caso, cada dente do alho é dito como um catáfilo. E esse catáfilo aí é cheio de uma substância. No caso do alho, a gente usa como tempero, né? A gente pega o alho, descasca ele e coloca amassadinho lá, frita, faz do jeito que você gosta. E aí ele vai servir como um tempero. Então, essa substância aí é armazenada dentro da folha, que a gente vai chamar de catáfilo. É um tipo de modificação que essa folha sofre para armazenar substâncias. Outras modificações que a gente tem são as brácteas. As brácteas elas envolvem a flor verdadeira e de certa forma atraem polinizadores. No caso, elas vão ter cores vivas e bem chamativas. Na maioria das vezes, né? Podemos ter brácteas também de coloração branca, dependendo do tipo de polinizador que aquela planta está tentando atrair. Então, as brácteas elas vão servir como uma atração para os polinizadores e também como uma proteção para a flor verdadeira. E nós temos as plantas carnívoras, que as suas folhas vão estar adaptadas para abrir e fechar, e essa abertura e fechamento aí vão servir para capturar suas presas. Normalmente vão ser capturados insetos pequenos nessas folhas aí, para que elas possam utilizar os nutrientes que elas vão absorver destes organismos para realizar suas atividades. E por último, a gente tem as flores e os frutos. As flores nos angiospermas são uma característica muito importante, pois elas vão promover uma facilidade na reprodução, além de, claro, promover uma maior variabilidade genética, já que as plantas elas vão atrair polinizadores que vão levar o seu grão de pólen para outro local, aumentando então a dispersão dessa planta aí e a variabilidade genética. Então, as flores e os frutos elas vão apresentar formas,
cores e odores variados. Dependendo do tipo de polinizador que aquela planta tem, ela vai utilizar um método diferente, seja uma cor mais chamativa ou um odor mais chamativo, ou o formato vai estar adaptado para aquele polinizador, certo? Então, essas flores aí vão dar origem aos frutos, tá? Todos os frutos vão ter origem de alguma parte da flor. Então, como que ocorre a polinização? A polinização pode ser feita por animais e normalmente plantas que são polinizadas por animais, elas vão possuir alguns atrativos característicos, como a coloração bem forte, né? Uma coloração bem intensa e um aroma bem forte. Porque os animais eles são sensoriais, né? A gente já viu que eles têm visão e que eles têm olfato. Então, para chamar a atenção daquele organismo, né, a planta investiu em ter uma flor bem colorida e uma flor que tenha um cheiro característico. Normalmente, as flores, né, elas coevoluíram com os animais. Então, o que é que acontece? O que é essa coevolução? Elas evoluíram junto com o animal. Então, ela foi se adequando ao formato daquele organismo, tá? Então, assim, se a planta é polinizada por um beija-flor, por exemplo, a flor pode ter um formato mais alongado, né, para caber o bico do beija-flor. Ou se ela é polinizada por uma abelha, ela também vai ter um espaço maior assim em cima, que é para a abelha se deitar lá em cima e se sujar com pólen e passar para as outras flores. Normalmente, também existe uma recompensa nessas flores, que no caso é o néctar, né? A flor oferece o néctar como recompensa para que seu polinizador possa ir sempre lá, né? Ele não vai também polinizar de graça. Então a planta oferece o néctar para ele e, de certa forma, ele faz o trabalho da flor de levar o pólen para outro local. Algumas flores, por exemplo, não são polinizadas por organismos vivos, mas são polinizadas por outros métodos que a gente tem no planeta, né? No caso, a gente vai usar aqui o vento como exemplo. Plantas que são polinizadas pelo vento, elas não necessitam de um organismo vivo. Então, elas vão utilizar uma força física, uma força natural do vento para levar estes grãos de pólen até outro local. Então, como o vento ele não é um organismo inteligente, né? Ele não vai passar de uma flor para outra. Então, essas plantas vão investir em outras adaptações, como por exemplo, elas não vão precisar ter cores ou odores atraentes. Por quê? Porque o vento não tem essa percepção de coloração e percepção de cheiro, né? Então, essas plantas normalmente não vão ter essa coloração ou odor atraente. Normalmente também são plantas pequenas, também porque não precisam não precisam ser tão atraentes, tão visíveis, porque o vento não tem essa percepção. Elas não vão produzir néctar, porque o néctar seria uma recompensa e o vento não necessita dessa recompensa, e elas vão gerar uma grande quantidade de pólen, porque como o vento ele lança os grãos de pólen ao vento, ele precisa de uma grande quantidade para que pelo menos um pouco desse pólen encontre outra flor. Então, conseguem perceber que as adaptações elas estão ligadas com o polinizador da planta. Então, assim, se é polinizada por um organismo vivo, aí a gente vai investir em cores, vai investir em aromas, vai investir em formatos. Aqui, quando é polinizado por uma força da natureza, né? Pode ser o vento, pode ser a água. Aí ela não vai mais investir em cores, ela vai investir em número de grãos de pólen, que é para ter a chance de que este grão de pólen chegue até em um determinado local, onde tenha outra flor da mesma espécie, para que a fecundação possa ocorrer. E por fim, a gente tem as plantas que têm floração noturna. A gente tende a pensar que todas as flores elas vão se desabrochar durante o dia, mas algumas flores elas se abrem durante a noite. Normalmente essas plantas que se abrem durante a noite elas não investem também muito em cores, porque vai estar escuro, o organismo não vai ter a necessidade de ver aquela planta, né? Então ela vai investir numa cor que seja mais clara. Geralmente flores que têm a floração noturna, elas vão ter a coloração esbranquiçada, né? Porque aí fica mais fácil de um animal que é noturno visualizar aquela planta lá, tá?
Então, elas vão possuir um forte odor, porque, claro, se está escuro, vai ficar mais difícil de enxergar. Então, ele tem que usar os outros sentidos. No caso, vai usar o olfato para chegar até aquela flor lá. E elas vão produzir uma grande quantidade de néctar, que é uma recompensa para aquele polinizador, seja ele um morcego, por exemplo, ou pode ser até um pequeno roedor, um inseto. Tudo isso daí pode ser utilizado como polinizador em plantas que têm a floração noturna. E como as flores se tornam frutos, a gente vai falar agora um pouquinho sobre algumas adaptações que os frutos possuem. Alguns frutos vão possuir ar no seu interior e este ar ele auxilia o fruto a flutuar na água, né? Normalmente a gente dá exemplo como o coco da praia, né? O coco, quando ele cai na água, ele vai flutuar e ele vai sair em um outro local onde está distante do indivíduo parental, né? Do indivíduo que deu origem àquele fruto. Então, ele vai poder florescer em um local diferente daquele que ele foi gerado, né? E aí vai aumentar a dispersão desta planta aí. Alguns frutos, eles vão possuir a capacidade de se abrir sozinhos. Esses frutos aí, eles são chamados de frutos secos, tá? Esses frutos, eles vão se abrir de uma maneira bem violenta e vão jogar as suas sementes numa distância bem grande do local dos parentais. Tá? Um exemplo de frutos secos que faz essa explosão aí, lançando as sementes bem longe, são as sapucaias. Acredito que todo mundo já tenha ouvido falar de sapucaia. Se você não ouviu falar, procure na internet, você vai encontrar fotos bem legais dessa fruta que ela se abre e dentro tem várias sementes. E o pessoal às vezes até usa essa cascazinha aí da sapucaia para plantar pequenas flores, algumas coisas do tipo. Alguns frutos eles vão ser levados pelo vento, né? E essa vantagem aí de ser levado pelo vento, né, é ser transportado para um local mais distante do indivíduo parental. Então, a gente tem como exemplo aí os dentes de leão. Essa plantinha aí possui os seus frutos presos em uma espécie de peninha, né? Lógico que não é uma pena porque ela não é uma ave, mas algo que se assemelha bastante a uma pena. Então, quando o vento bate no dente de leão, ele vai ser dispersado pelo vento e ele vai cair em grandes distâncias. E aí ele vai poder germinar longe do indivíduo parental. Lembrando que a função principal dos frutos é proteger as sementes e permitir que ela vá germinar em uma distância maior, para que ela possa ter maior chance de dispersão, certo? E aumentar o espaço que aquela planta ocupa, evitando inclusive a competição por alimento, né? No caso, competição por água e sais, né? Para fazer a fotossíntese. Alguns frutos vão possuir espinhos ou substâncias pegajosas, porque aí eles vão se grudar na pele de alguns animais que vão fazer a locomoção e aí elas se soltam mais na frente. Quem que nunca passou por um carrapicho e ele ficou preso na sua roupa ou até na sua pele? E aí quando é mais à frente você vai lá e tira aquele carrapicho. Então quando você faz isso, ele realizou o seu objetivo, né? Que era ser transportado para um local distante do indivíduo parental. E aí ele vai ser plantado em um local diferente, aumentando a sua dispersão e aumentando também as suas chances de variabilidade genética, já que quando ele crescer ali, ele vai poder se reproduzir com plantas diferentes daquela que deu origem a ele, né? E talvez os frutos mais conhecidos da gente, que são os frutos carnosos. Os frutos carnosos são aqueles frutos em que a gente tem um mesocarpo bem carnoso, né? Aquele bem molinho assim. E a gente tem basicamente dois tipos de frutos carnosos. A gente tem o fruto do tipo drupa, que é aquele que vai ter uma semente única dentro dele, como por exemplo a manga, o abacate. E a gente tem os frutos carnosos do tipo baga, que é aquele que vai ter um monte de sementes dentro dele, como por exemplo a laranja, o mamão, o limão, todos esses são frutos do tipo baga, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa última aula de evolução das plantas e a gente falou aí sobre as flores, os frutos e as folhas. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou me procure para a gente conversar. Então, até a próxima aula. Tchau!